Oi, turma, bom dia a todos e a todas, queridos alunos e alunas. Bom dia aos fortes, os guerreiros que conseguem estar aqui, né, 7h30 da manhã. Vamos para frente, que Deus está vendo tudo. É a única certeza que eu tenho. Nossa senhora, hoje à noite eu tive insônia, 4 horas da manhã eu estava acordado, sem ter piscado o olho. Tudo doido isso. Insônia é algo que eu carrego da minha família, né? Infelizmente, minha família sofre muito de insônia. Mas no meu caso, eu noto que é quando eu estou com muito trabalho. Não é uma coisa, digamos assim, genética, alguma coisa assim. Tudo é genética no final das contas, mas eu quero dizer assim, não é uma mazela, uma doença. É mais quando eu tô com muita coisa para fazer. Eu fico doido no meu juízo. Aí fico tentando me forçar a ficar na cama e lasca tudo. Mas deu 4 horas da manhã, aí o estômago roncando, eu morrendo de fome. Minha gente, não vou dormir não. Aí desci, aí fiz um lanchinho à noite. E foi assim que eu consegui dormir. Se eu soubesse que era só comer, eu tinha comido tipo meia-noite pra eu dormir logo. Aí, oi Maria Moreira, bom dia. Oi a Lívia, bom dia. O Davi, bom dia. E o Cleilson, bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Nossa antepenúltima aula. Então a gente tem aula de hoje, aula de segunda, aula de quarta e acabo a matéria. Hoje eu acabo competência e na aula da próxima semana para a gente acabar sujeitos processuais e termina a nossa matéria, tá? Turma, por vocês, né, nem por mim, resolvam exercícios. Tem 1000 exercícios aí que eu coloquei no Avo. Eu pedi para a Karen sempre resolver exercício com vocês. Dessa vez, eu acredito que a Karen, a nossa querida monitora, eu tinha pedido para ela falar sobre as teses do STJ e das súmulas também do STF, do STJ, sobre competência. Sugiro que você leia essas teses, essas súmulas e resolva questões. Competência não é uma matéria difícil, mas ela tem muito detalhe. A parte mais difícil de competência vai ser a aula de hoje, que finalmente é a mais difícil e a mais importante. Uma das mais importantes, porque finalmente a gente vai aprender o que são os crimes conexos. Lembra que eu falei? Tribunal do Júri julga crimes dolosos contra a vida e os conexos. Ela disse, o goleiro Bruno respondeu no Tribunal do Júri, os jurados julgaram o homicídio da Elisa Samúdio, mas também julgou lá no júri, ele foi julgado pelo sequestro da Elisa Samúdio, pelo cárcere privado do Bruninho e pela ocultação de cadáver. 3 crimes que não são dolosos contra a vida e foram julgados no júri. Por que foram julgados no júri? Aí porque são crimes conexos. Então, eu falei para vocês que quando alguém que não tem foro de prerrogativa de função comete um crime com quem tem, ambos são julgados aonde? No foro de prerrogativa de função. Por quê? Porque são conexos. Isso se preencher aqueles 2 requisitos que a gente já conversou, né? Seu crime na função e em razão da função. Por quê? Porque são conexos. Então a conexão, ela é a parte mais importante aqui da competência. E é importantíssimo que vocês aprendam direitinho. Tranquilo? Só que antes da gente ir para a nossa matéria, pessoal, eu combinei com vocês que na aula de hoje eu ia tirar as dúvidas, caso tenha dúvida, né, sobre o projeto passo a passo. Já conversou, a Karen já conversou com vocês sexta passada, eu já conversei com vocês na segunda, e aí agora é o momento da gente tirar a dúvida. E aí depois que eu tirar todas as dúvidas de vocês, a gente começa a nossa matéria mesmo, a gente continua a nossa matéria. Aí eu pergunto, eu posso ajudá-los de alguma forma? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo fazer? Descobrir o que é? Estão com dúvida em alguma coisa? Lembrando que eu não vou poder falar qual é, né? Mas agora é o momento de vocês me perguntarem, tá, turma? Me ajudem. Então, pelo menos digam aí que tá tudo bem ou tá tudo mal. Pronto. Pronto, Maria Moreira, tá tudo ok até agora. Mas o problema é que hoje é a última vez que a gente vai se ver. É óbvio que, última vez da semana, né? Até vocês entregarem na sexta. É óbvio, Maria Moreira, que você sempre pode ficar à vontade de me mandar torpedo ou me mandar mensagem por meio da Karen, mas é bom que tu me pergunte agora se tiver alguma dúvida. Aí a Rafaela tá tudo certo, que bom, Rafa, graças a Deus. E o Ocleus, estou caminhando, só falta tempo para terminar. Deu para entender qual é a peça? Lembra que tem liberdade provisória com fiança, liberdade provisória sem fiança. A liberdade provisória sem fiança, se for um excludente de licitude, com uma legítima defesa real. Também a liberdade provisória sem fiança é quando cabe fiança, mas o réu é extremamente pobre.
Se não for uma dessas situações, aí você vai pedir liberdade provisória com fiança. Então, verifique se você acha que está lá no 310 parágrafo 1º do CPP, que é a liberdade provisória sem fiança, ok? Verifique se é isso. Você tem que lembrar de penal 2, sobre as excludentes de ilicitude, em especial a legítima defesa, tá bom? E aí, não esqueça de pedir as obrigações, né, dele comparecer em juízo, as obrigações que o código fala. Então, não esqueça de falar dessas obrigações, certo, turma? Em especial, do 327 e do 328 do CPP, tá bom? No mais, eu posso ajudá-los em alguma coisa, pessoal? Porque o que a gestão me pediu, já que eu pedi para dar aula hoje, eu até podia nem dar aula hoje, porque sujeitos processuais, uma aula eu consigo acabar. Mas eu preferi deixar 2 para sujeitos processuais. Então hoje eu poderia nem dar aula, mas eu preferi manter o conteúdo para a gente ver mais coisas, né? Oi, Cris, pode falar. Seja bem-vinda, linda. Bom dia. Não sei se vai falar ou vai escrever, na verdade. Aí a gestão me pediu, já que eu pedi para dar aula hoje, que vocês não reclamassem porque eu não tive tempo com vocês de tirar dúvidas, né? E aí vocês já tiveram com a Karen um momento, acho que vão ter outro, tiveram segunda-feira comigo e estão tendo agora. Mas é o tipo de matéria, de projeto, né, que eu não posso responder por vocês, certo? Aí a Jamile está tranquilo, muito obrigado. Aí a Cris está falando. A questão do artigo 155, acho que qualificação. Será que a pergunta é qual é a qualificadora? É isso, Cris? Ou tipificação? O que é que tu quer dizer com qualificação? Só para eu entender aqui o contexto. Vou falar que fica mais fácil, professor, eu sou muito lenta aqui no digitar. A colega colocou lá no material que ela disponibiliza para a gente um modelo de pedido de liberdade provisória. E aí, dos fatos, ela falou sobre, tem lá a citação do artigo 155, eu fiquei confusa se realmente, em que situação que eu preciso usar, eu não lembro. Na verdade, Cris, nos fatos, procura resumir o que está no conteúdo, no enunciado. Então, os fatos, tu vai resumir o que está no enunciado. Eu fiz isso, mas aí no modelo que ela sugeriu, no final ela colocou, devido ao crime disposto no artigo 155, que o modelo que ela colocou era outro crime, né? Não era o que a gente tem que trabalhar. Aí ela colocou o que pode ser qualificado, o delegado de polícia não pode arbitrar a fiança. É essa informação que deu para a gente ter atenção agora na sua fala? Entendi. Não é em relação a isso, não. Porque quando ela fala do 155, ela está falando da tipificação do crime. E o crime de vocês não é o 155, então ela disponibilizou só um modelo. Pronto. Então, era isso que eu estava... Será que é todo crime ou será que é o crime que ela fez como modelo e que a gente tem que ver se serve para o nosso ou não? Então, é isso. Isso, exatamente. Aí se não servir, Cris, já que não está falando de furto no caso, tá, tu tem que ver, mesmo. Aí tu tira. É você que vai ver se serve ou não. Tá bom. Tá bom? O que eu peço só que vocês tenham atenção é que se for legítima defesa, é liberdade provisória sem fiança, 310 para primeiro, tá? Então procurem ver se aquilo ali é legítima defesa ou não, ok? E aí, se for liberdade provisória sem fiança, e não esqueçam de colocar as obrigações do 327 e do 328, tá bom, turma? Não esqueça. Tá, se quiser falar até das cautelares do 309, o que é que você vai mais se preocupar na peça? Com o do direito. Então, o preâmbulo tá lá o endereçamento, ao juízo tal, então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Aí o preâmbulo é onde tem informações importantes, você vai qualificar o seu cliente, vai dizer que pelo advogado vem requerer liberdade provisória, com base no 310 parágrafo primeiro, né, liberdade provisória sem fiança, se for o caso. Aí, dos fatos, você vai resumir o que está no enunciado, cuidado para não inventar dados, tá, turma? Porque isso já é uma semi-preparação para a OAB. E aí, cuidado, por favor, de vocês não inventarem dados. Eu faço muito recurso para a prova da OAB e teve um que eu não aceitei algumas vezes na minha vida porque a pessoa inventou dados. Tipo assim, ela colocou CPF número 1234, RG número 5678.
Isso aí é inventar dados. A OAB nem corrige. Eu disse para a pessoa, olha, eu não vou nem recorrer, porque não tem o que eu argumentar aqui. Aí, mesmo se ela quis que eu recorresse, eu recorri, e aí mesmo não deu certo. Mas eu sabia que não ia dar certo. E eu falei para ela, porque eu sou muito honesto nas minhas coisas. Enfim, então não inventem dados. Quando você for fazer tudo que você não souber, coloque um parêntese e reticências. Por exemplo, lá embaixo, quando você for botar advogado na assinatura, né? Advogado, OAB, número, aí bota 3 parênteses e bota reticências, ou então bota só reticências. Não inventem dados, tranquilo? Se você acha que um dado é importante e você não tem, tipo a hora do crime, o dia do crime, aí você bota no dia, 3 pontinhos, na hora, 3 pontinhos. Então, toda informação que você queira usar e que você não tenha disponível, coloque 3 pontinhos. Não inventem dados. Show? Então, a endereçamento lá em cima, bote o nome da peça, bote o preâmbulo, qualifique o seu cliente, diga que ele vem por meio do advogado, faça referência à procuração anexada, requerer, ajuizar, pedir, propor, liberdade provisória sem fiança, 310 para o primeiro, do CPP, pelos fatos fundamentos a seguir expostos. Dos fatos, resumo o que está lá no enunciado. Não inventem dados. Do direito é a parte que você vai se preocupar. Tá? Depois, não esqueçam de fazer referência ao 5º, 66 da Constituição, 310 para o primeiro, se for o caso, né? E aí não esqueça de fazer referência às obrigações do 327, 328. Se quiser falar das cautelares do 319, massa. E lembre que as cautelares, de acordo com as cautelares que estão no 319, de acordo com 282, devem ser aplicadas só se tiver necessidade de adequação. E o pedido é bem simples. Você pede o deferimento da liberdade, do pedido de liberdade provisória, com ou sem fiança, vai depender do seu caso concreto, e a expedição do consequente alvará de soltura. E aí não esqueça de pedir, então, a expedição do alvará de soltura. Toda vez que a gente quer liberar o cliente, tem que ter o alvará de soltura. Nesse tempo, pede deferimento, local, data, OAB número, advogado OAB número. Tranquilo? Isso, pode, Rafa. Perfeito, do jeito que você colocou aí. Perfeito. O que eu só recomendo, Rafa, é seguir o que diz o edital da OAB, da FGV, que é colocar 3 pontinhos depois da assinatura advogado, aí 3 pontinhos, número da OAB, 3 pontinhos. Mas tá perfeito, Rafa, perfeito. Aí a Priscila, boa informação, prof. Nas peças dos semestres anteriores, algumas pessoas não falaram sobre isso, das reticências. Priscila, sabe o que é para vocês se acostumarem já ao estilo da OAB? Então, se vocês pegarem o edital da OAB, qualquer um, você vai ver que o aluno não pode inventar dados. Se o aluno inventar dados, ele vai ser eliminado da prova dele, e toda informação que o aluno queira e que ele não saiba, ele bota qual é a informação e bota reticências. Diz lá que bota um colchete reticências, mas quem botar reticências está ok. Beleza, beleza, beleza? Então, a liberdade provisória é a petição inicial do processo penal. As peças do penal são mais fáceis do que o cível. Eu digo mais fácil, o estilo, o modelo, assim, que acaba sendo igual, mas o cível muitas vezes acaba sendo mais burocrático, tem mais coisa para colocar. Agora, em termos de conteúdo, né, pode ser que a complexidade do penal seja um pouquinho mais difícil do que o cível, mas as peças penais são simples, elas são simples de fazer mesmo. O que um advogado criminalista precisa mais ter atenção é analisar o fato jurídico, dar dar a análise jurídica, dar o parecer jurídico ali frente àquela situação. Então você vai investigar se é legítima defesa real, se é legítima defesa imaginária, se é liberdade provisória de confiança, sem fiança. Às vezes a gente tem que pedir a desclassificação do crime. Então isso requer um certo raciocínio, né, para chegar. Tranquilo, turma. Se durante a aula você lembrar de alguma dúvida, certo, sobre essa liberdade provisória, levanta a mão e pergunta que eu tiro. Então a aula hoje depende de vocês, né? Eu vou começar a falar sobre competência para a gente terminar essa matéria agora, mas no momento que você tiver dúvida, levante a mão. Professor, eu lembrei de uma dúvida sobre a liberdade provisória. Isso, eu tiro. Qualquer momento dessa aula, tá bom? Acabou essa aula, se você ainda tiver dúvida, pode me mandar torpedo, pode me mandar por meio da Karen, que eu respondo, tranquilo? Mas no mais eu acho que vai ser muito boa, é só a primeira experiência, tudo que a gente faz pela primeira vez é difícil. Então, essa é a primeira peça criminal de vocês, realmente é difícil, mas você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, perfeito? Então é isso.
Eu vou, turma, começar a compartilhar minha tela para a gente voltar para a nossa matéria competência. Qualquer dúvida, por favor, levanta a mão e me fala. Só um minutinho. Show. Turma, a gente está vendo, então, competência, que está no artigo 69 do CPP. Deixa eu voltar lá para o 69. Coisa boa, né? Termina competência, próxima aula é sujeitos processuais, na segunda-feira, na quarta também, e aí acaba a nossa matéria. Aí vocês fazem prova. A turma, a novidade é que a prova vai ter questão subjetiva, tá bom? Então a novidade vai ser essa, que a prova vai ter questão subjetiva, porque eu recebi essa informação ontem, que a gente tem que fazer prova subjetiva, né? Então vai ter questão subjetiva. Então, pessoal, a gente está falando de competência, artigo 69 ao 93, na aula de hoje a gente termina. Vimos que a regra, a competência é do lugar da infração. Lugar da infração, como regra para o CPP, é onde se consumou o crime. No caso de tentativa, onde foi praticado o último ato de execução. Vimos juizados especiais, vimos júri, vimos infrações transnacionais, que são exceções. Aí, caso não seja conhecido o lugar da infração, ou seja, onde o crime se consumou, onde foi praticado o último ato de execução, aí o código diz que vai ser residência, vai ser a competência, o juiz da residência, o domicílio do réu. Então, se eu não souber onde se consumou, se eu não souber onde foi praticado o último ato de execução, onde é que o réu mora? O réu tem vários domicílios, qualquer um deles, o juiz é prevento. O réu não tem domicílio, o juiz que primeiro tomar conhecimento do fato. Vimos que se for exclusiva ação penal privada, ainda que conhecido o local da infração, vai poder ser o domicílio ou residência do réu. Então, viaja eu e a Cris lá para Pipa, que está lá curtindo a praia. Aí eu e a Cris, a gente se desentende, eu começo a injuriar a Cris. Injuriando. Chegamos em Fortaleza, a Cris quer me processar. A injúria, ela é um crime de ação penal privada. Se é um crime de ação penal privada, ainda que conhecido o lugar da infração, a querelante, que nesse caso é a Cris, pode optar pela residência ou domicílio meu, que é aqui em Fortaleza. Então a Cris, em tese, teria que me processar lá em Pipa, porque foi lá onde se consumou o crime, foi lá onde eu injuriei a Cris. Só que como a injúria é um crime de ação penal privada, o querelante, a Cris, ela pode optar pelo lugar da infração ou pelo domicílio ou residência do réu. Então a Cris, nesse caso, ela pode ir lá para Pipa e me processar lá, ou ela pode optar, já que ela mora aqui também, me processar aqui, por essa injúria que eu cometi contra ela lá em Pipa. Aí, pessoal, natureza da infração é uma competência mais para a lei de organização judiciária. Então, a lei de organização judiciária pode criar varas especializadas. Então, aqui em Fortaleza, por exemplo, a gente tem a vara de crimes de trânsito, a gente tem a vara de organização criminosa, a vara de tóxicos, a vara de, deixa eu ver aqui mais, a vara dos crimes contra a ordem tributária. Então, pela natureza da infração, é possível que a lei de organização judiciária crie competência. Não esqueça que se a competência começa com o juiz e ele desclassifica a infração para outro juiz, para outro crime, que ele deixa de ser competente, ele manda o processo para o novo juiz que é competente. Salvo se essa desclassificação for por um tribunal, por alguém que é mais graduado. Então, um juiz da vara criminal está julgando um latrocínio, que não é um crime doloso contra a vida. Nota que a intenção do cara foi só matar, não foi matar e roubar. Então ele diz, opa, isso aqui não é latrocínio, é homicídio doloso. Aí ele manda para a vara do júri. Agora, se esse processo tivesse começado lá em cima, no Tribunal de Justiça, e ele notar que não é um crime, ele notar que eu e o prefeito, a gente está sendo julgado lá no Tribunal de Justiça, porque é um crime conexo. Eu não tenho foro prerrogativo e função, mas o prefeito tem. E aí, o prefeito é absolvido. Em tese, o Tribunal de Justiça tinha que mandar para a primeira instância, mas o código diz não. Quando a jurídica é mais graduada, vai continuar competente. Não esqueça do Tribunal do Júri, que se desclassificar na primeira fase, o juiz da vara do júri, ele manda para o juiz que é competente. Contudo, se esse juiz da vara do júri pronunciar, mandar o réu para a segunda fase do júri, e os jurados desclassificarem, quem vai julgar esse crime é o juiz presidente da vara do júri. Então, se desclassificar na primeira fase, manda para o juiz que é competente. Se desclassificar na segunda fase, quem vai julgar é o juiz da vara do júri. E aí, pessoal, a gente já viu a prevenção. O juiz prevento é o juiz que primeiro pratica o ato válido e o foro prerrogativa de função. Na aula de hoje, a gente vai acabar competência falando da distribuição, da conexão e da continência. A distribuição, pessoal,
ela ocorre após você determinar qual é o lugar que vai ser processado. Então, por exemplo, o crime que aconteceu lá em Caucaia, o lugar da infração foi Caucaia. Então, foi um roubo em Caucaia. Beleza, mas quando chega o inquérito policial no fórum, vai para o setor da distribuição. Por quê? Porque Caucaia tem 4 varas criminais. Então, a distribuição, ela vai determinar qual vai ser o juiz competente. A distribuição é o sorteio aleatório, para que ninguém possa escolher o juiz. A distribuição é a representação do juiz natural, né? O respeito ao juiz natural. Você não pode escolher quem vai ser o seu juiz. Daí porque quando chega o inquérito, chega o auto de prisão em flagrante no fórum, vai primeiro para o setor de distribuição e ele que vai distribuir aleatoriamente para um dos juízes competentes, se tiver mais de uma vara criminal, por exemplo, e aí de maneira que a gente não saiba e não consiga escolher qual juiz vai nos julgar. Aqui no Ceará, de 2017 para 2018, não, aqui 17 para 2018, meu Deus, faz mais tempo. Acho que foi 17 para 2018, turma. Houve muita venda de sentença e de acórdão, não sei se vocês lembram. Até professores foram aposentados compulsoriamente, porque magistrado comete crime, né? Eles são aposentados compulsoriamente, eles ganham um prêmio. Eles, não, tá bom, você já cometeu crime, tá aí, tá bom, fica aí aposentado compulsoriamente. É óbvio que eles podem sofrer um processo criminal no STJ, enfim, que desembargador é julgado no STJ, né, que a gente já viu. Que eles estão sofrendo, mas é um processo sigiloso, enfim, tem muitos privilégios, né? E aí, aqui no Ceará, o que acontecia? As pessoas esperavam o plantão de certos desembargadores, o plantão judiciário, então a justiça é ininterrupta. Então, sábado e domingo, eles esperavam chegar o desembargador Sidney. E aí, eles impetravam habeas corpus no meu plantão. Então, tipo assim, no meu plantão tinha 10 pedidos de habeas corpus, quando no plantão do meu anterior tinha 2, tinha 1. Teve alguma coisa estranha, né? Aí começaram a investigar e descobriram que, num dos casos, o namorado da desembargadora fazia a intermediação, dizia assim, olha, advogados, me paguem aí 50 mil, que aí você impetra habeas corpus nesse dia, que a minha esposa vai estar lá como desembargadora e ela concede o alvará de soltura para o seu cliente. Isso foi a venda de acórdãos, né, que aconteceu aqui no Ceará. Até recentemente, um dos juízes foi condenado criminalmente pelo STJ já. Enfim, então, por que eu estou falando nisso? Porque o plantão, né, como você já sabe qual é o magistrado que vai ficar de plantão, sim, aí, desses 10 que entravam, 12 que entravam, que eram muito mais, todos eram deferidos, ou a maioria era deferida. Aí a galera começou a desconfiar, né? Então, isso era uma forma da galera violar a distribuição, violar o juiz natural. E aí foi descoberto esse esquema de venda de sentença, 4 desembargadores envolvidos, 3 ou 4, agora não lembro, envolvidos, e aí eles foram aposentados compulsoriamente, e alguns estão sofrendo processo no STJ ainda. Que pode, né? O cara com um desembargador cheio de assessor. A desembargador tem muito assessor, pessoal. É por isso que tem desembargador assim, como o professor Mário Parente. Nossa, eu olho para ele e eu disse, meu Deus, multiplica. Porque se as pessoas fossem como, se os desembargadores, magistrados, fossem como o professor Mário Parente, eu chego até a me emocionar, porque eu nunca vi um desembargador tão, assim, não tirando mérito dos outros, mas é porque o professor Mário Parente, ele é fenomenal. Você vê, ele assumiu a presidência da primeira Câmara Criminal, galera, a quantidade, eles simplesmente conseguiram acabar com a retenção de todos os processos. Então, é um volume de julgamento que é o que a justiça precisa. E, pessoal, só vai saber como a nossa justiça é morosa se você precisar dela, como advogado ou como parte. Então, eu, por exemplo, precisei, por um caso super simples, ao mesmo tempo grande para mim, que envolvia a compra de uma casa, e a justiça simplesmente me abandonou, o juiz nem ia trabalhar. Quando a outra parte agravou, que foi para o desembargador cansei de ir lá no gabinete dele, ele nunca estava. E era um caso super simples, simulado, não tinha nem controvérsia, bastava o juiz julgar. Eu passei mais de 3 anos sofrendo com o judiciário, ridículo. Eu fui roubado na Polônia, né? Eu disse para vocês, eu acho que meu apartamento foi invadido quando eu morei lá para fazer pós-doutorado. E aí eu entrei, né, na justiça. A causa já está ganha, a outra parte já depositou, e o judiciário não consegue nem fazer os cálculos de quanto eu preciso receber. Eu estou desde janeiro esperando eles fazerem os cálculos. E todo o tempo mandando. Um cálculo, pessoal, um cálculo. E aí, desde janeiro eu peço, aí eles mandaram anteontem,
esses cálculos e está lá parado o processo, entendeu? Então, assim, a nossa justiça está muito congestionada. Infelizmente, mas isso é outra discussão. Bora falar agora, pessoal, de conexão e continência, tá? A distribuição, então, ela está aqui, ó. A precedência da distribuição, ou seja, a antecedência da distribuição, fixa a competência quando, na mesma discussão judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Então, aqui em Fortaleza, são 4 varas do júri. Então, a distribuição, ela fixa a competência. Quando o auto de prisão em flagrante cair para o juiz da terceira vara do júri, é ele o competente. A distribuição realizada para o efeito da concessão de fiança ou decretação da prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia à queixa, torna o juiz prevento, prevenirá a ação penal, ou seja, torna o juiz prevento. Turma, agora eu queria conversar com vocês sobre conexão e continência, tá? Que é a parte mais importante. Turma, a conexão, ela é diferente da continência. Conexão está no artigo 76 e continência está no 77. Você vai entender a conexão como 2 círculos secantes. Por que 2 círculos secantes? Turma, vocês lembram, não é círculo secante? Tem um círculo, tem outro. Eu sei que é matemática, mas não custa. E aí tem 2 círculos que eles tem uma parte dentro um do outro. Deixa eu botar aqui, ó, círculos secantes. Só pra gente ver, ó. Pronto, ó, da moral e do direito, ó. Tá aqui, ó. A conexão, você vai interpretar como 2 círculos secantes. 2 ou mais círculos secantes, tá? Não precisa ser 2, não. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5. O importante é que cada um desses círculos representa um processo, um crime. Então, aqui seria o crime 1, aqui o crime 2. Mas perceba que o crime 1 e o crime 2 têm algo que é em comum, que é o que está em cinza. Isso é a conexão. É quando os crimes têm uma relação entre eles. Seja a conexão, seja a continência, elas vão implicar em reunião do processo e julgamento. Então, a conexão e a continência vão reunir o processo e ser julgado por um só juiz. Como assim? O goleiro Bruno, ele foi processado no tribunal do júri por homicídio doloso da Elisa Samúdio, ocultação de cadáver, seria outro processo aqui, ó, ocultação de cadáver, sequestro seria outro e cárcere privado. Então, são 4 crimes conexos. 3 deles da competência do juiz da vara criminal comum, um deles da vara do júri. Como são crimes conexos, vai implicar em reunião do processo de julgamento. E aí vai ser remetido para um dos juízes que é competente, ou vara criminal ou tribunal do júri. A conexão e continência, elas vão implicar em reunião do processo de julgamento. E o que eu estou explicando agora é a conexão. A conexão são 2 crimes ou mais que têm algo em comum entre eles. O que é esse algo em comum? Já falo. E porque eles têm esse algo em comum, vai implicar em reunião do processo de julgamento e vai para um dos juízes que era competente. Então, por exemplo, no caso da Isabela Nardoni, o pai dela e a madrasta, o Alexandre Nardoni e a Elisa Samúdio, eles cometeram o homicídio da Elisa... Que Elisa Samúdio, mano, Carolina Jatobá. Eles cometeram o quê? O homicídio da Isabela Nardoni e cometeram o quê? A fraude processual, 2 crimes. São 2 crimes que, em tese, seriam julgados separados. O homicídio doloso da Isabela Nardoni seria julgado no júri e a fraude processual na vara criminal comum, mas como são conexos, tem relação entre eles, junta e foi tudo julgado no júri. No caso do mensalão foram deputados do PT praticando crimes com o Marcos Valério, por exemplo, que era o publicitário, né, o marqueteiro. Eles 2, em tese, os deputados federais do PT seriam julgados no STF e o Marcos Valério seria julgado em primeira instância. Mas como são crimes que têm conexão, eles fizeram em concurso de pessoas, juntou o processo, reuniu os 2 processos e foi tudo julgado no STF. Então, a conexão e a continência, elas implicam em reunião do processo de julgamento e os crimes que não seriam julgados em tese por aquele juízo, vai ser julgado por aquele juízo. Professor, entendi que conexão são 2 ou mais ciclos cercantes, crimes que têm relação entre si. Que relação é essa? Aí é onde a gente chega no artigo 76. O artigo 76, ele fala que a competência será determinada pela conexão quando? Aí ele traz 3 incisos. É bom vocês saberem o nome que eu vou dizer agora, tá? O inciso 1 diz a doutrina que vai ser conexão intersubjetiva. Conexão intersubjetiva
significa que essa relaçãozinha aqui, ó, o que há de comum são os sujeitos. Então, o inciso 1 é a conexão intersubjetiva. E aí tem 3 tipos de conexão intersubjetiva. Quando é que os crimes vão ser conexos? Se ocorrendo 2 ou mais infrações, 2 ou mais crimes, houverem sido praticados ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Então, até aqui onde eu grifei, turma, em azul, é a chamada conexão intersubjetiva por simultaneidade. Conexão intersubjetiva por simultaneidade. Várias pessoas ao mesmo tempo cometendo vários crimes. Outro dia, turma, eu vi que lá no, não sei se foi Rio Grande do Sul, um carregamento de cerveja caiu. E o outro dia eu vi que foi de Peru. Então tava um carregamento indo, um caminhão indo, e ele caiu. Um monte de cerveja no meio da rua. Um monte de peru no meio da rua. O que é que vocês imaginam que a população de lá fez? Todo mundo saiu correndo para levar embora os perus, cada um por si, para levar embora as cervejas. Então aquilo ali é furto por todo mundo ali. Caso a polícia queira investigar e o Ministério Público queira processar aquelas pessoas, vão ser processadas como regra, a gente vai ver as exceções, todo mundo no mesmo processo. Porque eles praticaram várias infrações, vários furtos, ao mesmo tempo por várias pessoas. Há muito tempo atrás, a filha de um médico foi pegar um bolo para o pai lá nas dunas. Enquanto ela esperava o bolo, ela foi assaltada. Quando ela foi assaltada, ela arrancou com o carro. Deve ter sido impulso dela. Na hora estava passando um ônibus. Puf, chocou no carro dela, ela ficou presa nas ferragens. A comunidade lá perto, até acho que ali é a 23ª Juizado Especial, lá das dunas, foi toda, invadiu o carro da menina, a menina lá entre os ferros, ainda viva, e a galera tirando o brinco, tirando o anel dela, furtando a bolsa, furtando tudo que estava dentro do carro. Se o Ministério Público processar as pessoas que fizeram aquilo, processa todo mundo junto, porque são crimes conexos. Conexão intersubjetiva por simultaneidade, certo? Só que o artigo 76, inciso 1, traz 3 tipos de conexão intersubjetiva. Essa que está grifada é a por simultaneidade. A segunda é a por concurso, que diz que toda vida que tiver em concurso de pessoas vai haver conexão. Por isso que eu disse assim, galera, eu não tenho foro de prerrogativa de função e eu cometo um crime com o prefeito que é julgado no Tribunal de Justiça. Quando você comete um crime em concurso com outra pessoa, ainda que os crimes que vocês praticaram não tenham sido no mesmo lugar, no mesmo tempo, no mesmo momento lá, se tem concurso de pessoas, tem conexão. Então a conexão vai implicar a reunião do processo de julgamento e vai para o foro de prerrogativa de função. Daí porque o Marcos Valério, a Geisa, que cometeram crimes em concurso de pessoas com deputados federais do PT, que foi o mensalão, o concurso ele implica em conexão. Então, se tem concurso de pessoas, tem conexão. Junta todo mundo e é julgado num só juízo. No caso, for foro de prerrogativa de função. Então, essa é a conexão intersubjetiva por concurso. E, finalmente, pessoal, a gente tem a conexão intersubjetiva por reciprocidade. Quando os crimes são praticados uns contra os outros. Então, de repente, a gente está na sala de aula da Unifor, eu começo a defender o Bolsonaro, aí alguém começa a dizer que é contra o Bolsonaro, que é contra o Lula, que é a favor do Lula, aí o outro começa a dizer que os dois são 2 palhaços, ladrão, e aí começa a se esmurrar. Quando tem crimes cometidos um contra os outros, os sujeitos estão cometendo crime uns contra os outros, a gente tem uma conexão intersubjetiva por reciprocidade. Cuidado, porque isso não é um crime de rixa necessariamente, porque o rixa é um crime só. E a gente só tem sentido de falar conexão se tiver 2 ou mais crimes, ou então 2 ou mais pessoas envolvidas, tá bom? Então, no inciso 1, a gente tem a conexão intersubjetiva por simultaneidade, quando as infrações são praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, por concurso e por reciprocidade. Alguma dúvida até aí, turma? Show. Beleza. Então, essa é a conexão intersubjetiva do inciso 1. A conexão do inciso 2, a gente chama de conexão objetiva. A do inciso 1, nas provas, pessoal, que aí, como regra, vocês não vão ter como consultar nas provas, né? Óbvio que você está em casa, você vai poder consultar, mas quando você for fazer o AB primeira fase,
ou concurso, você não vai estar com código, né? Na primeira fase, como regra. E aí, as questões pedem muito, eles contam um caso e pedem para você classificar se é uma conexão intersubjetiva, objetiva, vão pelo nome, turma. Conexão intersubjetiva diz respeito aos sujeitos. Conexão objetiva diz respeito às infrações, aos processos em si. Então, inciso 2, a doutrina chama de conexão objetiva. Quando, no mesmo caso, houverem sido praticadas as infrações, os crimes, uma para facilitar ou ocultar as outras. Então, olha o caso do goleiro Bruno. Ele matou a Elisa Samúdio e ele cometeu a ocultação de cadáver. Então, quando tem um homicídio doloso e a ocultação de cadáver é praticada para poder ocultar o homicídio. É uma conexão objetiva. Também é conexão objetiva quando você pratica uma infração para facilitar a outra. Então, eu mato segurança de alguém muito rico para poder sequestrar essa pessoa que é muito rica. Então, quando a infração é feita para facilitar a outra, tem conexão. Se tem conexão, implica em reunião do processo. Então, se eu sequestrei uma pessoa rica e para isso eu matei a segurança dela, tem júri, tem sequestro, júri é do tribunal do júri, sequestro é da vara criminal comum, junta tudo e vai ser julgado no júri. Então, a conexão objetiva são 4 situações. Quando a infração é praticada para facilitar a outra, para ocultar a outra, para conseguir a impunidade da outra ou a vantagem da outra. Então, eu vi ontem, né, que, não sei se vocês viram, a polícia foi lá no centro e colocou vários comerciantes que estavam praticando, que estavam trabalhando, mas de maneira ilegal, num ônibus, e levou todo mundo em cana. E aí eu tô lá vendendo no centro da cidade, o que é complicado, né, pessoal? A gente tá em pandemia, a galera tá sem dinheiro. E aí a polícia atuar para prendê-lo, todo o que eles estão fazendo é certo, né? Até porque eles estão concorrendo com o Estado. O Estado ele tem que regulamentar mesmo, tem que cobrar ICMS e tal. Mas assim, turma, a gente está numa situação excepcionalíssima, as pessoas estão morrendo de fome. E aí a polícia, ao invés de estar te protegendo, ao invés de estar evitando os crimes mais graves, né? O roubo, sei lá, o sequestro, a extorsão, aí a polícia está lá prendendo um monte de gente que está trabalhando, né, turma? Eu não sei, enfim. O fato é que eu passei o dia trabalhando e eu tô vendendo coisas ilegalmente, e aí chega a polícia para me prender. Eu mato um policial, eu bato no policial para poder conseguir fugir, para garantir a minha impunidade. O comércio ilegal, junto com a lesão corporal, junta e é julgado por um só juiz. Ou então eu bato com o intuito dele não levar o meu dinheiro. Então, nesse caso, os dois são reunidos e julgados pela mesma pessoa. Então, conexão intersubjetiva, tem 3 casos. Conexão objetiva é só chamado de objetiva, tá? Não tem outro nome, não. É quando a infração é praticada para facilitar, ocultar, garantir a impunidade ou a vantagem em relação à outra. São 4 casos. E, finalmente, no inciso 3º, a gente tem a conexão instrumental ou probatória. Aqui é quando a prova de uma infração, ela influencia na prova de outra infração, que é muito comum aqui em relação à receptação. Então, eu, Sidney, vou ser processado por receptação. E o roubo ou furto anterior, ele ajuda a provar a minha receptação. Então, eu estou aqui com o celular furtado, que eu comprei ali na Feira dos Pássaros, vou ser processado, e aí descobrem a pessoa que eu comprei. E a pessoa que eu comprei, ela roubou. Se roubou aquele celular que eu comprei, né, sabendo que era proveniente de roubo. Se a prova da minha receptação ela é influenciada por esse roubo anterior, junta tudo e é julgado só por um juiz. Então, quando a prova de um crime ela influencia na prova de outro crime, isso tem conexão. Reúne tudo e é julgado por o mesmo juiz. Então, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares do crime influencia na prova de outra infração, a gente tem a conexão instrumental ou probatória. Turma, a conexão, ela se diferencia da continência, porque a conexão, você observa, cada processo aqui, cada crime, estão nos círculos secantes, porque em tese esses crimes poderiam ser julgados separados. Em tese, o goleiro Bruno poderia ser julgado no júri pelo homicídio da Elisa Samúdio e pela ocultação de cadáver na vara criminal comum.
Então, a conexão, em tese, você consegue enxergar os processos sendo julgados separados. Era perfeitamente possível os deputados federais do PT serem julgados pelo mensalão lá no STF e a Geisa e o Marco Valério ser julgado em primeira instância. Então, a conexão a gente representa por esse símbolo aqui, exatamente porque é possível que a gente imagine esses processos sendo julgados de maneiras separadas. Já a continência, a gente representa, pessoal, por esse círculo aqui, que é o círculo concêntrico. A continência, um processo está contido no outro. Então vai ficar difícil você imaginar esses processos sendo julgados de maneiras separadas. Eu, quando eu faço prova, eu fazia, né, prova, eu sempre olhava primeiro se era continência. Continência, você vai observar que um processo está contido no outro, de maneira que não vai ser possível você imaginar os processos sendo julgados de maneira separada. A continência, turma, ela sempre vai ser alguma coisa. Ou uma pessoa sendo julgada por vários crimes, ou então um crime sendo imputado a várias pessoas que não estão em concurso. Então, eu sempre penso primeiro se é continência, porque a continência é uma pessoa sendo processada por vários crimes. Ou é um crime sendo imputado a várias pessoas. Já eu vou ler com vocês. Então, imagina aí, pessoal, um crime sendo imputado a várias pessoas. Eu vou falar aqui da cela, né? Para você ver, né, turma? A minha cunhada, meu irmão e minha cunhada moram no Catar e ela é auxiliar de professora lá, que já é um statusão muito grande. Os professores lá no Catar, eles foram vacinados primeiro do que todo mundo. Na grande maioria dos países, os professores foram vacinados primeiro do que todo mundo, né? E eu pensando aqui, né? Chegou aí a quarta fase, estão vacinando, já passou a primeira, a segunda, a terceira, nada de falar de professor, né? Aí vem a quarta fase, primeiro vão ser moradores de rua, depois os presos, aí depois os agentes prisionais, depois os professores. Pessoal, que país é esse que a gente está? E os professores, o MP, a defensoria, ainda entraram com a recomendação dizendo que só vacinem professores que vão de fato voltar, que tem que provar que vai voltar para a aula presencial, porque senão não vacina, não. Rapaz, que humilhante ser professor nesse país, né? E o pior é que sem professor não existe nenhuma outra, não existe ser professor, não existe nenhuma outra profissão, né? E eu tô falando isso, pessoal, eu já fui vacinado, graças a Deus, eu tenho comorbidade, tenho asma grave, já fui vacinado, então assim, eu tô falando isso, é mesmo com pena do meu país, porque é um país que não valoriza a educação. O MEC, por exemplo, historicamente, tá com o menor orçamento da história do Brasil. O MEC, cada vez mais se tira dinheiro do MEC, bota para outros cantos, exatamente porque acho que é uma população emburrecida, né? E o futuro, o sucesso de uma nação, ela depende muito da educação, né? Enfim, só para eu lembrei agora que o exemplo que eu vou dar é de cela, né, de presídio, aí eu lembrei dessa história. Mas bora falar de continência. Então, continência é uma pessoa sendo processada por vários crimes ou é um crime sendo imputado a várias pessoas que não necessariamente estão em concurso. Porque se essas pessoas estivessem em concurso, a conexão intersubjetiva por concurso. O crime, pessoal, aqui que a gente vai conversar é sobre o crime que tem uma cela. Nessa cela tem 8 pessoas. De um dia para a noite, um dos presos dessa cela apareceu morto. Você não pode falar que os 7 presos estavam em concurso, porque o concurso sempre vai implicar um certo aumento de pena, sempre vai ser ruim. Então, se você não pode presumir que teve o concurso, tem 7 suspeitos. Então, esse crime específico, ele vai ser julgado aonde? Esse crime específico, ele vai ser julgado ele vai ser julgado só por um juiz, imputando, né, o Ministério Público, ele vai imputar a uma dessas pessoas. Então, turma, a continência, ela implica em um processo, um crime sendo imputado a várias pessoas. Então, esse crime que aconteceu na cela, ele está sendo imputado a 7 pessoas, e não dá para você presumir que eles estavam em concurso. Isso é continência. Os 7 vão ser julgados pelo mesmo juiz. Não dá para você imaginar os 7 sendo julgados por juízes diferentes, porque senão poderia haver decisões contraditórias. Isso é a continência. Então, a continência, que são 2 casos,
é um crime sendo imputado a várias pessoas ou uma pessoa respondendo por vários crimes. Então, a competência será determinada pela continência quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração e elas não estão em concurso, que é o exemplo da cela. Então, duas ou mais pessoas acusadas pela mesma infração. Então, o crime aconteceu, o suspeito sou eu e a Karen. A gente não pode presumir que a gente está em concurso. E aí, vamos fazer o quê? Então, nesse caso, a competência vai ser juntada, né? Os processos vão ser reunidos, a gente vai ser julgado no mesmo processo. Isso é a continência. E a continência também, pessoal, no caso da infração ser cometida nas condições dos 51, 53 e 54. Na verdade, esses artigos dizem respeito à parte antiga do Código Penal, o Código Penal antes de 84. Esse artigo, ele diz respeito quando tem concurso de crimes, quando uma pessoa vai responder por mais de um crime. Então, eu, Sidney, na mesma situação, eu estava numa festa, na mesma situação, eu matei uma pessoa, lesionei mais duas. Então, eu tenho um concurso formal de crimes. Se eu, Sidney, uma pessoa, vou responder por mais de uma infração, eu tenho continência. Turma, deu para entender a conexão e a continência? Sim, não? Pois é, Priscila, ainda mais com a pressão de voltar. E os pais, né, principalmente do ensino médio, que querem porque querem que voltem, eles brigam para voltar, mas eles não brigam para os professores serem encaixados, né, de ensino médio fundamental logo na prioridade, né? É surreal esse país, pessoal, é surreal. Enfim, então a gente tem a conexão, tem a continência. Então, turma, a gente entendeu que quando tem conexão, tem continência. E a gente entendeu que eles vão implicar em reunião do processo de julgamento. Beleza, mas qual juiz vai julgar? Então, no exemplo lá do goleiro Bruno, a gente tem a ocultação de cadáver, juiz da vara criminal, e a gente tem o crime doloso contra a vida, que é o júri. Então, junta ocultação de cadáver, junta homicídio doloso contra a vida. Vai para onde? Vai para a vara criminal ou vai para o júri? É isso que o artigo 78 vai falar. Quem é que vai julgar? Outro exemplo, a gente tem o Marcos Valério, que ele é para ser julgado em primeira instância, e deputados federais do PT, que é para ser julgado no STF. E eles estão em concurso. Se tem concurso, tem conexão. Se tem conexão, reúne os processos. Vão ser julgados no STF ou vão ser julgados em primeira instância? O 78, ele determina essa questão de qual é a regra quem vai julgar. Então, na determinação da competência de quem vai julgar por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. No concurso, entre a competência do júri do órgão da jurisdição comum, prevalece a do júri. Então, o goleiro Bruno matou a Elisa Samúdio e ocultou o cadáver. Nardoni, mataram a Isabela Nardoni e cometeram a fraude processual. Homicídio doloso, júri. Fraude processual, ocultação de cadáver, vara criminal comum. Tem conexão, junta. Vai para onde? Vai para júri. Então, o júri ganha do órgão da jurisdição comum. Se forem jurisdições da mesma categoria, pessoal, eu, Sidney, pratiquei furto aqui em Fortaleza e roubo lá no Eusébio. Tem continência, eu vou ser julgado pela mesma infração. Vou ser julgado aonde? Eu vou ser julgado no Eusébio ou vou ser julgado em Fortaleza? No concurso de jurisdições de mesma categoria, então, são juízes de primeira instância que vamos julgar, juízes da vara criminal, não é do júri. Prepondera a do lugar da infração a qual foi combinada a pena mais grave. Então, se eu pratiquei um roubo lá no Eusébio e 2 furtos aqui em Fortaleza, e eu vou ser julgado pela continência desses 3 crimes, tudo vai para o Eusébio. Ah, professor, mas foram 2 furtos em Fortaleza. Tá. Mas quando tem jurisdições de mesma categoria, 2 juízes da vara criminal, um de Fortaleza e outro de Eusébio, prevalece onde eu cometi o crime com pena mais grave. Agora, se as penas forem iguais, aí prevalece onde eu tiver cometido o maior número de infrações. Então, no meu segundo exemplo, eu cometi um furto lá no Eusébio e 2 aqui em Fortaleza. As penas são iguais. Então, ainda não dá para diferenciar de acordo com a linha A. Então, agora as penas são iguais, beleza. Então, como é que eu faço? Onde é que eu pratiquei mais infrações? Ah, foi em Fortaleza. Porque tem 2 furtos em Fortaleza e um furto lá no Eusébio. Então, prevalecerá do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Agora, professor, são
2 furtos em Fortaleza, 2 furtos no Eusébio, incontinência. E aí, quem vai julgar? Aí vai ser o juiz que é prevento. Também, pessoal, o 78 manda observar que se forem jurisdições de diversas categorias, ou seja, primeira instância concorrendo com o de segunda ou com o Tribunal Superior, aí nesse caso prevalece a jurisdição mais graduada. Então, o Marcos Valério e a Geis era para ter sido julgado em primeira instância, mas eles cometeram um crime em concurso com deputados federais do PT, que são julgados no STF. Se tem concurso de pessoas, tem conexão. Prevalece qual? Vai ser julgado todo mundo junto, no mesmo processo, mas aonde? No STF, porque no concurso de jurisdição de diversas categorias, a gente tem o juiz de primeira instância e a gente tem o STF, predomina a de maior graduação, no caso do STF. E, finalmente, pessoal, no concurso entre jurisdição comum e especial, a especial prevalece. Então, eu cometi fraude às eleições e cometi lesão corporal. Lesão corporal da justiça comum, fraude às eleições na justiça eleitoral, o crime de crimes eleitorais é na justiça eleitoral. Se tiver continência ou tiver conexão, junta tudo. Vai para onde? Tanto a lesão corporal como também o crime eleitoral vai para a justiça eleitoral. Porque se tiver conexão ou continência entre um crime da justiça comum e outro da especial, junta tudo e vai para a especial. E mesmo que absolva lá na especial, continua competente para julgar o outro, né? Dependendo da fase que tá. Turma, deu para entender até aí? Show, mais ou menos? Deu, né? É muito show de regrinha, mas vocês veem que a regrinha não são tão difíceis. Bora continuar então. A conexão e a continência importam em unidade do processo de julgamento. Reúnem os crimes, reúnem as pessoas e julgam no mesmo processo. Salvo quando não vai haver conexão e continência, quando mesmo havendo conexão e continência, não vai importar a unidade do processo de julgamento. Quando um crime for da jurisdição da justiça comum e outro foi da militar. Porque a justiça militar só julga crimes militares, só julga militar. Um civil não pode ser julgado como militar. E nem o militar pode ser julgado como civil. Então eu tenho um amigo militar, ele trabalha dentro do quartel, e aí eu resolvo entrar no quartel para furtar um fogão lá do quartel com ele. Em tese, se ele tiver cometido crime militar, ou então, pessoal, eu tenho um amigo que ele foi convocado para ir para uma guerra e eu disse, cara, eu estimulei ele a desertar. Nesse caso, eu sou partícipe do crime dele. O crime de deserção é um crime militar, vai ser julgado na justiça militar. A minha participação por esse crime de deserção dele não vai ser julgado na justiça militar. Por quê? Porque eu sou um civil. E civil não pode ser julgado como militar, nem militar pode ser julgado como civil. Então, se um crime for da justiça militar e outro for da comum, separa. O militar vai ser julgado na justiça militar e o civil vai ser julgado na justiça comum. Também, mesmo que haja conexão e continência, não vai juntar os processos se um crime for da jurisdição comum e outro for da vara de menores. Como assim? Vai ser se só o que acontece é maior cometendo crime de roubo, por exemplo, com menor. Então, eu, Sidney, fui lá roubar o Unifor com um menor. E aí, a gente foi preso em flagrante. Massa. A gente foi preso em flagrante, estamos em concurso. Em tese, reúne os processos. Acontece que ele é menor. Menor não comete crime, comete ato infracional. Menor vai ser julgado na vara da infância e da juventude. E eu vou ser julgado na vara comum. Então, o inciso 1 e 2, ele fala de situações onde, mesmo que tenha conexão e continência, não vai implicar a unidade do processo de julgamento. Vai separar os processos. E aí, existe o caso, turma, de separação, também no parágrafo 1º e 2º, que ele fala, cessará em qualquer caso a unidade do processo, se em relação a algum dos corréus sobrevier o previsto no 152, que é a incapacidade dele por doença mental. Então, se durante o processo, eu e a Cris, a gente está sendo processado pelo crime de furto na 4ª Vara Criminal de Fortaleza. Durante o processo, eu apresentei doença mental. Aí, nesse caso, o processo vai ficar suspenso para mim e vai seguir em relação à Cris. Então, pessoal, mesmo que tenha iniciado o processo junto, pela conexão ou continência, vai separar o processo quando, em relação a qualquer do corréu significa que tem 2 ou mais réus, no meu exemplo tem réu eu e a Cris,
e durante o processo sobreveio doença mental, eu fiquei doido. Aí meu processo vai ficar suspenso, mas o da Cris vai seguir, que é o que diz o parágrafo 1º. O parágrafo 2º, a unidade do processo não importa a do julgamento se houver corréu foragido que não possa ser julgado à sua revelia, ou ocorrer a hipótese do 461. Já eu falo do 461. Então, eu e a Cris, a gente cometeu o crime junto, de furto. O judiciário conseguiu achar a Cris e citou a Cris. Só que não conseguiu me achar o teu foragido. Nesse caso, o judiciário vai fazer a citação por edital minha, vai suspender o processo e vai continuar em relação à Cris. Então, a unidade do processo não importa do julgamento se o corréu foragido, o cara que não teve condição de ser citado, não possa ser julgado à revelia dele. Ou ocorrer a hipótese, pessoal, do 461, que essa hipótese do 461, ela deixou de existir. Ela deixou de existir com a reforma de 2008 do CPP. Tranquilo, turma, até aí? Sim, não, me dê um feedback, vocês estão tão calados. Mas a gente vai já acabar essa matériazinha. Graças a Deus, tudo caminhando bem. Acho que tá tudo bem, né? Show. Valeu, obrigado aí pelo feedback. Turma, aí o 79, ele fala de casos de separação obrigatória, né? Concurso entre a jurisdição comum e militar, então comum e do juízo de menores. Já o 80, ele fala de separação facultativa. Vai dizendo assim, será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo e lugares diferentes. Então, um crime, por exemplo, o furto do Banco Central. Alguém, acho que foi o Ocleilson, deu um exemplo, Ocleilson, até usei o teu exemplo na turma do CD, que eu achei incrível o teu exemplo para vocês perceberem um pouco melhor a competência, né? Que foi o caso do furto do Banco Central, que aí foi furtado, mas eles cometeram lavagem de dinheiro no Rio Grande do Sul, mas eles foram presos em flagrantes em outros lugares. Aí vamos supor, pessoal, que houve um furto do Banco Central, eu nem participei desse furto, mas eu peguei esse dinheiro e lavei, lá no Rio Grande do Sul. Existe conexão porque tem um concurso. Mas nesse caso, os crimes foram praticados em tempo e lugares diferentes. Existe uma faculdade do juiz separar esse processo. Para eu responder por lavagem de dinheiro lá no Rio Grande do Sul, que é onde eu moro. E quem praticou o furto do Banco Central responder assim, aqui. Então será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo e de lugar diferentes. Ou quando pelo excessivo número de acusados e para não lhe prolongar prisões provisórias. Então são muitos os réus. Na chacina, lá numa das chacinas que houve, acho que eram 38 réus. Nesse caso, separa, para exatamente fazer o processo ir mais rápido, porque quanto mais gente sendo processada, mais demorado vai ser o processo. Então, se for grande número de acusados, para não lhe prolongar a prisão, separa. E o terceiro e último caso de separação facultativa é por outro motivo relevante o juiz julgar conveniente a separação. Então, a gente tem casos de separação obrigatória, do 79, e tem 3 casos de separação facultativas. Infrações praticadas em tempo e lugares diferentes, excessivo número de acusados para não lhe prolongar a prisão provisória, e por outro motivo relevante o juiz julgar conveniente a separação. Artigo 81, só falta 81 e 82, a gente acaba com conexão e continência, turma. Verificada a reunião dos processos por conexão e continência, ainda que no processo de sua competência própria, o juiz ou o tribunal venha a proferir sentença absolutória ou desclassifique a infração para outra que não é da sua competência, continuará a competência em relação aos demais processos. Foi o que eu acabei de falar quando eu falei dos crimes eleitorais. Então eu estou sendo responsabilizado na justiça eleitoral por fraude eleitoral ou por corrupção eleitoral e lesão corporal, porque eles estão em conexão. Aí eu fui absolvido pelo crime eleitoral. O artigo 81 vai dizer que a justiça eleitoral continua competente para julgar a lesão corporal, ainda que a lesão corporal só esteja sendo julgada lá na justiça eleitoral porque existiu a conexão. Então, verificada a conexão e continência, reuniu o processo, ainda que no processo que levou o processo para lá, ainda que no crime que levou o processo para aquele tribunal, vem o juiz ao tribunal a proferir sentença absolutória em relação àquele crime, ou que desclassifica a infração para outra que não se inclua a sua competência, continuará competente em relação aos demais. Então, no mensalão, o Marcos Valério e a Geisa foram ser julgados no STF só porque o crime estava em concurso com deputados federais do PT.
Imagina que todos os deputados federais do PT tivessem sido absolvidos pelo mensalão. O que o artigo 81 está falando é que o Marcos Valério e a Geisa continuariam a ser julgados no STF. O STF continuaria com competência para julgar o Marcos Valério e a Geisa. Parágrafo único. Reconhecido inicialmente ao júri a competência por conexão ou continência, o juiz, se vier desclassificação, infração ou impronuncial, absolver o acusado de maneira que exclua a competência do júri, remeterá ao juízo competente. Aqui, pessoal, é o que a gente já falou. O juiz da primeira fase do júri desclassifica o crime. O juiz da primeira fase do júri, ele tá na primeira fase. Eu estou sendo julgado pelo homicídio doloso e pela ocultação de cadáver. Ou então pela fraude processual. Se o juiz da primeira fase desclassificar o homicídio doloso para latrocínio, ele manda o processo todo para o juiz da vara criminal competente. Só se ele pronunciar e os jurados desclassificarem é que o juiz da vara do júri vai continuar julgando. É o que a gente já conversou. E, finalmente, o artigo 82 vai dizer assim, ó, se não obstante existir conexão e continência, então tem conexão e continência, mas forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente, ou seja, quem prevalece nesse critério de competência, deverá avocar os processos que corram perante outros juízes. Então, eu descobri que a Cris e a Karen estão sendo processadas por um crime na minha vara e por outro na vara X, só que eu sou o juiz para evento. E elas estão em concurso. Eu vou avocar o processo desse outro juiz. Eu só não vou avocar o processo se esse outro juiz já tiver dado a sentença definitiva. Se esse outro juiz já tiver dado a sentença definitiva, mas era eu que era para julgar o processo, mas ele já concluiu o processo, aí nesse caso continua separado, mas a unidade do processo se dará depois para somar as penas deles, da Cris e da Karen. Então vão pegar a pena da Cris que eu dei, a pena da Cris que a Karen deu, que o outro juiz deu, e aí vão reunir esses processos lá em execução penal, para unificar ou somar a pena. Turma, o que é mais difícil de competência é isso, que é a conexão e a continência. A minha pergunta é, deu para entender até aí? Turma, alguém tem alguma dúvida? Pode ser dúvida sobre a liberdade provisória também, tá? Ou não? Que aí, se não tiver dúvida, eu vou passar para os últimos 3 artigos e a gente encerra a competência na aula de hoje. Tranquilo, né? Show. Estudem, leiam os artigos, você vai ver que não é uma matéria difícil, é uma matéria que tem muito detalhe, mas os detalhes não são muito difíceis. Pois é, Cris, é isso mesmo. E aí, como é que eu sugiro que vocês estudem? Resolvendo questões. Só vai entrar essas regras na cabeça de vocês se vocês repetirem várias vezes. E as questões vão fazer isso para vocês. Então, leiam, óbvio, a doutrina, leiam o código, em especial o código, e aí comecem a resolver questões. Tem várias questões sobre esse assunto para vocês. E é um assunto que vou cobrar bastante, tá? Na prova de vocês. Então, é como a Cris disse aí, não é difícil, mas tem muitos detalhes. E aí, na prova, você vai estar com CPP massa, só que se preparem para a prova da OAB, que ela adora esse assunto, adora de verdade, tanto primeira como segunda fase. E na primeira fase, vocês não vão estar com código. Por isso que é importante memorizar essas regrinhas. Infelizmente, turma. Aí, pessoal, para a gente acabar mesmo essa matéria, eu vou só falar das disposições especiais, né? Que é do 88, 89, 90 e 91. E aí a gente termina essas questões, essas disposições especiais. Que é bem tranquila, que é penal 1, quando vocês viram extraterritorialidade, essas coisas. Então, diz assim, ó. No processo por crime praticado fora do território brasileiro, lá em penal 1, lembram que vocês viram extraterritorialidade, artigo 7º do direito penal? O crime cometeu fora, mas o Brasil vai ter interesse em punir? Nos processos por crime praticado fora do Brasil, extraterritorialidade, artigo 7º do Código Penal, será competente o juízo da capital do estado onde houver residido por último o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será competente o juiz da capital da República. Então eu, Sidney, eu morei na Polônia. Imagina aí que eu cometi um crime contra a vida do presidente da República lá na Polônia. É um crime de extraterritorialidade incondicionada. Artigo 7º, Código Penal, vira em penal 1 isso. Aí o Brasil vai me processar por esse atentado à vida contra o Bolsonaro que eu cometi lá na Polônia, aqui no Brasil. Onde é que eles vão me processar aqui no Brasil? Em Fortaleza. Ah, professor, mas você não mora em Fortaleza, você mora em Beberibe, não importa. Porque por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juiz da capital onde houver
por último residido o acusado. Então, ainda que eu tivesse morado, minha última residência fosse em Beberibe, lá com meu pai, aí eles iam me processar em Fortaleza. Agora, se a pessoa que atentou contra o Bolsonaro, por exemplo, no exterior, nunca tiver residido no Brasil, será competente o juízo da capital da República, ou seja, de Brasília. Isso o juiz vara federal, né, no meu exemplo, porque crimes que atentem contra valores da União, de acordo com o 109, inciso 4 da Constituição Federal, vai para a Justiça Federal. Artigo 89. Crimes cometidos em qualquer embarcação nas águas territoriais da República ou nos lagos fronteiriços, bem como embarcações nacionais em alto mar, serão processados e julgados pelo primeiro porto que tocar a embarcação após o crime, ou quando se afastar do país pelo último que houver tocado. Então, aquela história que o professor conversava com vocês. O avião da TAM em alto mar, ali é Brasil, que a aeronave é brasileira. Quem é que vai julgar um homicídio no avião da TAM, que está em alto mar? Vai ser o juízo da onde saiu esse avião, quando aconteceu o crime, ou que primeiro tocou o avião depois que aconteceu o crime. Então, crimes cometidos em embarcações e águas territoriais da República ou nos lagos fronteiriços. Então, é uma embarcação privada da Alemanha aqui no Brasil e comete crime. Ou então, crimes cometidos em embarcações nacionais em alto mar, que aí é Brasil, serão processados pela justiça do primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação após o crime, ou quando se afastar do país pela do último que houver tocado. Então você vê, saiu e cometeu o crime, foi. Então, quem vai ser competente para julgar é da onde saiu. É o juízo da cidade da onde saiu. Ah, não, cometeu o crime e tocou aqui no Brasil. O juízo competente para julgar é onde tocou. O 90 fala igual ao 89, só que o 89 é para embarcação e o 90 é para aeronave, mas é a mesma coisa. Saiu, cometeu o crime, vai ser o juízo de onde saiu. Cometeu o crime e entrou no Brasil, vai ser o juízo onde pousou, onde atracou. E aí o 91, quando incerto e não puder ser determinado de acordo com as normas estabelecidas, a competência vai ser pela prevenção, né? Prevenção sempre é um critério que determina a competência. Show, turma, até aí. Ainda sobre competência, a última coisa que eu indico que vocês façam é leiam o material de vocês, em especial quando ele fala da competência da Justiça Federal. Porque a competência da Justiça Federal está no artigo 109, e o artigo 109 da Constituição traz competência civil e penal da Justiça Federal. Aí no material de vocês, eu separei só as competências federais, tipo crimes contra a União, crimes contra sociedade comunista, não, crimes contra a empresa pública, fundação pública. Então, turma federal, né? O detalhe que eu queria que vocês soubessem em relação a crimes federais é que a Justiça Federal não julga, como regra, crimes cometidos em sociedade e economia mista, ainda que federal. Então, a Justiça Federal, ela vai julgar, deixa eu compartilhar aqui minha tela. A Justiça Federal, como regra, não julga nem contravenção penal e não julga também, deixa eu botar aqui, Constituição, e nem contravenção penal e nem crimes, turma, que sejam contra a sociedade e economia mista. Então, ó, no artigo 109 da Constituição, a gente tem a competência da Justiça Federal. A competência criminal, principalmente, não é o inciso 1. O inciso 1 a 3, por exemplo, é cível. A 4 é competência da Justiça Federal. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Tá vendo aqui que não tem sociedade e economia mista? Aí as provas cobram assim. Sidney roubou os Correios, que é uma empresa pública federal. Sidney roubou o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista federal. Onde Sidney será julgado? Se eu roubei a Caixa Econômica Federal, se eu roubei os Correios, que são empresas públicas federais, eu vou para a Justiça Federal. Agora, se eu roubei só o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista federal, eu vou para a Justiça Estadual. Salvo se tiver conexão. Aí, se tiver conexão, né, esse roubo do Banco do Brasil com o roubo da Caixa, junta tudo e vai para mais especial, que é a Justiça Federal. Então, como regra,
A Justiça Federal julga infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas, empresa pública ou fundação pública. Não entra sociedade de economia mista. Então, um roubo contra o Banco do Brasil vai ser julgado na justiça estadual, não é federal. Isso tem nas súmulas, nas teses que eu sempre estou pedindo para vocês verem. E aí é isso, turma. E como regra, a Justiça Federal não julga contravenção penal, só vai julgar contravenção penal se quem cometer a contravenção penal for um juiz federal, aí vai ser julgado no TRF, mas sempre cai, uma contravenção penal contra a Caixa Econômica Federal, vai ser julgada onde? Juizado Especial Estadual, e não Juizado Especial Federal, tá bom? Porque Justiça Federal não julga contravenção penal. E também, Justiça Federal não julga crimes da competência da Justiça Militar e Eleitoral, porque quando a gente viu, quando tem a comum e a especial, vai para a especial. Tranquilo, pessoal? E com isso eu acabo competência, pedindo para vocês, pelo amor de Deus, para estudarem, lerem as teses, as súmulas e resolverem exercícios. Se tiverem qualquer dúvida, vocês me perguntam. Tá bom? Tranquilo? Pode falar, Rafa. Professor, eu queria fazer uma pergunta, talvez seja até boba, mas, tipo assim, às vezes eu escuto as pessoas falarem, vai ser julgado no STF, vai ser julgado não sei aonde, com uma certa, tipo, uma soberba, como se fosse uma coisa superior, no sentido de ser melhor. Aí eu queria saber em que é melhor, qual é a diferença nesse sentido. É porque a gente volta para a nossa primeira aula de competência, Rafa, que as pessoas entendem o foro de prerrogativa de função como um foro privilegiado, porque acaba que o STF muitas vezes atrasa muito o processo, o tribunal atrasa muito o processo, e acaba que o processo prescreve. Então, o foro prerrogativa de função é muitas vezes chamado de foro privilegiado por conta da impunidade dele, né, muitas vezes. Daí porque o STF em 2018 restringiu muito. Lembra, a gente conversou sobre isso na primeira aula. É por isso que as pessoas desdenham tanto. Sim. Pois é, que assim, eu realmente acho que o foro prerrogativo aqui no Brasil é muito amplo. E é um foro privilegiado, turma, privilegia muito a galera. Porque o STF ele não tem condições de julgar a quantidade de crimes que é para eles julgarem no STJ, e os crimes vão prescrevendo. Isso é minha opinião, né? Eu posso estar errado. Era melhor mesmo que se fosse julgado em primeira instância. Mas tem todo aquele discurso que a gente falou na aula de foro prerrogativo de função. Pois, turma, então... Vai falar, Rafa? Pode falar. Professor, eu queria fazer uma outra pergunta nada a ver. É pessoal, referente à vacina que o senhor tomou. O senhor precisou levar alguma comprovação, porque eu também tenho asma, mas como não tem cura, né, e eu trato em casa, então não levei nada, enfim, não sei se precisa levar alguma coisa. Precisa levar um atestado médico dizendo que você tem asma grave e usa corticoide continuamente. Eu tenho um pneumologista e sou tratado desde que eu sou novinho, eu tomo corticoide todo dia, todo santo dia. Se eu parar, eu não respiro. É horrível. E aí eu levei um atestado do médico do Tribunal de Justiça, que ele me avaliou, um médico particular que eu me trato, uma clínica geral, que eu também faço parte, e do meu pneumologista. Aí eu levei tudo isso exatamente para provar essa comorbidade, né? Aí precisa levar cartão de vacina, essa questão toda. Mas eles pediram que fosse atualizado, mesmo sendo uma coisa que não tem cura? Sim, atualizado. Tem que ter atualizado, acho que é no mínimo um ano. Aí, para não dar problema, eu levei logo um médico público, um médico particular e um pneumologista. Deu problema tá certo, não. Professor, obrigada. Tá bom? Pois valeu, galera. Fiquem com Deus. Vou parar a gravação aqui. Beleza?